diante do que a fala do professor Rony já disse aí, a questão de, por exemplo, de algo que não dá para acreditar, essa injustiça, por exemplo, do século que nós estamos vivendo. Isso tudo que alguns têm vivido, né? E nós percebemos que cada dia mais o ciclo está se fechando, como um funil, do lado da igreja. Isso aí, só a maldade e pecaminosidade do ser humano é o suficiente para perseguir a igreja? Ou só pode ser, de fato, uma influência forte, satânica, para perseguir a igreja de tal modo? Estou entendendo. Bem, a gente tem que entender que não existe só uma fonte, né, de perseguição. Há vários detalhes que fazem a igreja cristã, né, no cristianismo, ser perseguida. E para o internauta que for ver essa live depois, para que ele possa entender, é importante ressaltar que existem várias razões, vários motivos pelas quais a igreja cristã brasileira, fora daqui do Brasil, a igreja em si, né, de uma forma como um todo, vem sendo perseguida, e é por N motivos. Ação diabólica, mas assim, se a gente for não destacar de forma espiritual, né, ser espirituoso aqui, há vários elementos ou motivos que fazem a igreja em si ser perseguida. Por exemplo, eu posso citar quatro motivos, né, bons motivos. Existem vários outros, mas o principal motivo dele é uma divergência ideológica, ou por que não dizer divergências ideológicas. A igreja cristã, como você sabe, todos os irmãos sabem aí, acredita em valores e princípios que nem todos concordam ou aceitam como verdades absolutas. E esses princípios nós chamamos biblicamente como princípios inegociáveis. Nós não negociamos. E isso pode, de alguma forma, levar a conflitos ideológicos, e alguns, infelizmente, venham se aproveitar disso a perseguir a igreja cristã. Então, o primeiro princípio seria justamente esse: princípios ideológicos, conflitos ideológicos. O segundo conflito que eu poderia destacar aqui para você é conflitos políticos. A gente sabe que em alguns lugares a igreja cristã ela é vista como uma ameaça aos poderes políticos estabelecidos. E ela pode, de alguma forma, ser perseguida como forma de manter o controle. Então, vão se aproveitar. Eles estão querendo... isso é uma ameaça para a gente, é ameaça para a nossa política. Esse povo segue um princípio diferente. E existe um terceiro viés, que é uma intolerância religiosa, como já foi falado pelo nosso irmão Rony. E só acrescentando um pouquinho, em muitas partes do mundo, infelizmente, a intolerância religiosa ela é uma realidade nua e crua, como já foi destacado. Grupos minoritários de crentes como nós, cristãos, são frequentemente perseguidos, mortos, tudo por conta dessa questão religiosa, como o nosso irmão já falou. Eles são mortos por causa das suas crenças. Eles creem fielmente, são cristãos fiéis. Como você mandou esses dias no seu grupo do WhatsApp, cristãos sendo mortos, atirando na cabeça dele. Aquilo ali me deixou muito angustiado, que isso existe, isso é uma realidade. Eu tenho um livro aqui de Paul Marshall, Perseguidos, o ataque global aos cristãos. Eu recomendo todo mundo ler esse livro. É fundamental para que você possa entender o que é uma cronologia de perseguições. Muita gente pensa que não é, mas é forte, é muito gratificante ver isso aí. Um terceiro ponto que eu poderia destacar aqui são preconceitos culturais, que é super importante ser falado. A gente sabe que em algumas sociedades, a religião cristã que eu e você seguimos, ela é vista como uma religião estranha, né? Uma estrangeira, e então ela é má vista ou mal vista. Isso pode levar à perseguição contra os cristãos só por conta desse detalhe. E poderia destacar vários outros detalhes, mas enfim, é importante ressaltar que a perseguição contra a igreja cristã é uma realidade em alguns locais, mas não é universal, porque em muitos países, como a gente sabe, a liberdade religiosa ela é respeitada, né? Os cristãos são capazes de praticar sua fé livremente, sem nenhum impedimento,
e aí você está livre, como aqui a gente não tem nenhum impedimento por enquanto, né? No entanto, todavia, nós temos que também ter ciência que em muitos outros países os cristãos enfrentam, de fato, muita discriminação, muita violência e muita perseguição. As minhas palavras, eu posso dizer mais ou menos nisso aí. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Muito bom. Meu querido professor Rony, eu sei que o senhor falou, não é a sua especialidade, muito sobre a história da igreja, essas questões aí, detalhado, mas o que o senhor puder acrescentar para a gente vai ser muito importante. Só para os ouvintes aqui, né, tem muita pessoa aqui que não tem, talvez, essa dedicação bem intensa que a gente tem de estudar a Bíblia, estudar outros livros, fazer faculdade e tudo, mas eu quero que o senhor fale um pouco sobre, pelo menos umas 2 perseguições que foi marcante, que muita gente morreu, uma grande injustiça. Aí, se o senhor souber, fala o nome de algum imperador, ou se claro, foi no sentido da Igreja Católica, fica à vontade. O nosso irmão aqui, Leidson Oliveira, está chegando do Estudo Bíblico, o canal dele, dando boa noite e paz. O nosso querido Gessival também, pastor Gessival, da Bíblia Decodificada, dando uma paz do Senhor para nós. Fica à vontade, professor Ronei. Boa noite aí, paz do Senhor a todos os internautas.